Boa tarde, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa que desafia o conhecimento e garante muito diversão. Eu sou Celso Portioli e esse é o programa Passa ou Repassa! Hoje, temos duas equipes prontas para enfrentar desafios incríveis e perguntas que farão seus neurônios a trabalharem a 1000 por hora. E claro, no final, teremos aquela famosa torta na cara que todo mundo adora. Preparem-se, que o Passo Repassa está apenas começando. Vamos conhecer as equipes de hoje? De um lado, temos a equipe rosa e do outro, a equipe azul. E hoje o nosso Passo Repassa tem um tema extremamente especial. Adote um patogeninho. Vamos testar os conhecimentos dessas equipes sobre os prions infecciosos. Quem será que levará o prêmio de 20% da AV1? Preparem-se e bora começar. Primeira pergunta. Prions são partículas infecciosas que, assim como o vírus, contêm material genético necessário para sua replicação? Verdadeiro ou falso? Falso, porque, diferente dos vírus, prions infecciosos são proteínas mal dobradas que causarão doenças neurodegenerativas. Próxima pergunta. Prions podem induzir a transformação de proteínas normais em mais prions, propagando a doença no cérebro por um processo de autorreplicação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próxima pergunta. As doenças crônicas podem surgir esporadicamente, sem causa aparente, ser herdadas geneticamente ou serem adquiridas através da transmissão infecciosa? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos para a próxima pergunta. Há evidências claras de que o contato ocasional pessoa a pessoa é uma via comum de transmissão das doenças priônicas? Verdadeiro ou falso? É falso. Não se sabe se a transmissão se dá por pessoa a pessoa. Na verdade, a transmissão se dá por transfusão de sangue, ingestão de carne mal cozida e transplante de órgãos. Esse jogo está cada vez mais voraz, deu pra perceber, né? Nessa última tortada na cara. Mas vamos para a próxima pergunta. A doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica é a forma mais rara da doença? Verdadeiro ou falso? Falso. É a mais comum, pois atinge 90% dos casos de doenças priônicas. Elas atingem a faixa etária de 50 a 80 anos e as manifestações clínicas são mudanças de comportamento, mas principalmente demência severa. Vamos para a próxima pergunta. A variante da doença de Creutzfeldt-Jakob está normalmente relacionada com a encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida comumente como doença da vaca louca, e é adquirida pelo consumo de carne contaminada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A variante da doença Creutzfeldt-Jakob está geralmente associada à encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como vaca louca, e é adquirida pelo consumo de carne contaminada com a doença. As manifestações clínicas da doença incluem demência, rapidamente progressiva, comprometimento cognitivo e alucinações e delírios. Próxima pergunta. Curu é uma doença neurodegenerativa transmitida por meio do consumo de tecido cerebral humano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Curu é uma das doenças mais raras das doenças priônicas. Ela normalmente é transmitida por ingestão de tecido cerebral humano, especialmente em práticas mortuárias ritualísticas como canibalismo. Suas principais manifestações clínicas são distúrbios de marchas, tremores, dificuldade de urinar e defecar e o comprometimento cognitivo progressivo. Ei, estamos chegando quase no final. Vamos para a próxima pergunta. A insônia familiar fatal é uma doença causada por uma mutação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A insônia familiar fatal é uma doença causada por uma mutação em um gene específico. Ela ativa principalmente o tálamo, e sua principal manifestação clínica é o transtorno progressivo do sono, e afeta pessoas de 40 a 50 anos.
Pois é, minha gente, chegamos à última pergunta, e esta é a mais importante. Doenças priônicas possuem cura? Verdadeiro ou falso? Falso. Essas doenças são fatais e não possuem cura. Apenas tratamentos paliativos, porque é uma doença neurodegenerativa. Os tratamentos geralmente consistem em controle dos sintomas e suporte dos pacientes. A equipe vencedora foi a equipe azul! Ganhamos! Essa é pra você, Osasco, Cidade dos Pombos, o cachorro quente da Magda. Um beijo!